Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse daqui a gente vai estudar o VAR, Value at Risk. Essa aqui é uma medida bastante utilizada para avaliar fundos de investimento. Vamos entender então o que é isso, claro, né, sempre objetivando responder as questões da CPA 20 da MIMA. Esse conceito aqui de VAR, ele cai no módulo 7. Então, vou colocar aqui na tela para vocês já o conceito formal do que é o VAR. Bom, diz assim: o Value at Risk, VAR, ou valor em risco em português, é um indicador que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo com determinado nível de confiança. O que isso daqui quer dizer? A gente vai ter lá, vamos pensar em fundo de investimento, né, mas se aplica a outros investimentos também. Pensa no fundo de investimento. O investidor colocou o dinheiro dele em um fundo que é multimercado. Ele quer saber quanto que ele pode perder de dinheiro, por exemplo, em determinado dia. Porque a gente sabe que fundos de investimento em renda variável, eles têm uma oscilação nas rentabilidades. Não é uma reta constante e para cima, assim, que nem títulos de renda fixa. Na verdade, a gente tem algo que é mais ou menos assim, né? Isso daqui vai oscilando, e a tendência sempre, né? Não tão... É mais ou menos assim. A tendência, é claro, é que isso suba no longo prazo, mas a gente sabe que nem sempre é assim. O que o investidor quer saber é qual que é esses picos aqui, quais que são as perdas máximas. E o VAR, ele vai nos dizer exatamente isso, o quanto que um fundo de investimento em determinado dia pode perder. Isso através de uma probabilidade, porque não é algo exato. Ele vai nos dizer assim, por exemplo, que com 95% de chance, a perda máxima do investidor para aquele dia vai ser de 1%, vai ser de 2%, para se ter ideia. Agora, mais importante, como é que a gente chega nesse cálculo? A gente tem que lembrar de alguns conceitos. O primeiro deles é o desvio padrão. Ele é uma medida estatística e que nos investimentos a gente utiliza para perceber quanto que é a volatilidade, quanto que é o risco de determinado investimento. A gente tem a média, né? A gente vai, pensa assim, vou colocar na tela para você estudar. A gente tem a média de... Primeiro, a gente vai ter a rentabilidade de vários meses aqui de um fundo de investimento, por exemplo. A gente vai calcular a média dessas rentabilidades e através da média a gente vai chegar no desvio padrão, que ele nos indica aqui o quanto que esses retornos aqui estão oscilando em relação à média. Se a média for de 3% e o desvio padrão for grande, a gente vai ter retornos que estão assim, oscilando para cima e para baixo da média. Agora, se o desvio padrão ele for mais baixo, a gente vai ter menos ondas aqui, vai ser mais constante. Então, o desvio padrão ele nos indica o risco de determinado investimento. O detalhe é que através do desvio padrão, a gente consegue estipular com um nível de confiança ou com uma probabilidade o quanto que vai ser um intervalo de rentabilidade de um fundo de investimento, de um ativo. Por exemplo, se a rentabilidade média é de 3%, esse daqui a gente chama de retorno esperado. A gente quer que nos próximos meses a rentabilidade desse fundo seja de 3%. Agora, se o desvio padrão ele foi de, vamos só colocar aqui, ó, média de 3 e desvio padrão de 2%, por exemplo. Isso nos diz o seguinte, que através de um cálculo estatístico que utiliza a distribuição normal, a gente tem um gráficozinho, deixa eu fazer reto aqui para ficar melhor, que é chamado de distribuição normal. Ficou meio feio. Mais ou menos assim, tá? Em que a nossa média, ela tá aqui, que são os 3%, e o desvio padrão, se a gente andar pro lado aqui e pro lado aqui, daí nesse caso a gente vai ter, deixa eu até colocar o número da média para facilitar a visualização. Se a gente tem que a média aqui ela é de 3%, a gente andou um desvio padrão para o lado e um para esse lado. Quanto que é um desvio padrão? 2%. Então a gente vai para 5% aqui e aqui a gente cai para 1%. Daí não é importante você saber como é que se
faz esse cálculo, mas o importante é saber que através da média do desvio padrão, por conta da estatística e por conta dos investimentos eles seguirem uma curva de distribuição normal, a gente consegue montar um intervalo aqui de confiança de que as rentabilidades para os próximos meses desse fundo de investimento, elas vão estar entre 1% e 5%, que é exatamente essa área aqui da curva de distribuição normal. Só a nossa curva aqui ela não ficou muito bem feita, né? Mas é mais ou menos isso. E isso é uma chance, né? Porque a gente ainda pode ter rentabilidades que vão estar para esse lado da cauda, ou seja, abaixo de 1%, e para esse lado da cauda, que são acima de 5%. Quando a gente andou um desvio padrão para o lado e um para o outro lado, isso nos dá um nível de confiança de aproximadamente 68%. Ou seja, em 68 de 100 vezes, a rentabilidade para um determinado mês ela vai estar dentro desse intervalo. Agora, se a gente aumentar os desvios padrões aqui e mais para o lado, aí o nosso nível de confiança ele vai passar a ser maior. Por que eu estou relembrando tudo isso? Porque a gente já viu, né? Ou, pelo menos, deveria ter visto, né? Se vocês não viram, tem que voltar um pouquinho e assistir isso daqui lá na parte de distribuição normal aplicada aos investimentos. Eu estou só relembrando isso daqui para a gente entender da onde que o VaR ele estipula essa perda máxima. Isso é importante. Bom, percebam que como a gente está dizendo que o intervalo ele vai ficar acima de 1% aqui, é a mesma coisa que a gente dizer que com um determinado nível de confiança, aqui de 68%, ele não vai ficar abaixo de 1%. Ou seja, a perda máxima dele, nesse nosso exemplo aqui, nesse caso nem tem perda, né? Não vai baixar de 1%. Teria que ser menos 1 aqui para não ter perda. Mas nesse caso a gente está dizendo que em 32% das vezes, que é isso daqui, em 32% das vezes, a rentabilidade do investidor ela não vai ficar abaixo de 1%. É basicamente isso que a gente está dizendo com esse gráfico aqui. E é daqui que o VaR ele parte, né, para dizer qual que é a perda máxima de um investidor com um determinado nível de confiança para um determinado período de tempo. Bom, isso daqui foi só para relembrar. Vamos indo além. Então, assim, se o VaR de um fundo, valor at risk, de investimento é de 1% para um dia, com nível de confiança de 95%, é de se esperar que em determinado dia, com 95% de confiança, ou 95% de probabilidade, a perda máxima do fundo de investimento não irá superar 1%. O detalhe, tá, é que... só um detalhe, quando a gente utiliza o VaR, a gente não está mais olhando aqui para as duas pontas, né? A gente está olhando só para essa ponta aqui. Então, na verdade, aqui eu falei para vocês 32, né? Não seria 32, não. Seria... aqui a gente tem 68. Só dizer isso daqui que é importante, tá? Antes da gente ir. Seria 68 mais 16. Tá? Então, a gente tem que essa parte aqui, ela é 84%, e essa partezinha aqui, que é abaixo de 1%, na verdade seria só 16%. Por que que não é 32%? Porque 68% é essa parte verde da distribuição normal. Ainda a gente tem essa outra parte aqui que supera 5%, e essa outra parte que é abaixo de 5%. Daí a gente tem que dividir o 32 em 2, e isso vai dar 16. 16 para cá e 16 para cá. Como a gente só está interessado nessa parte aqui, a gente vai somar o 68 com 16 aqui, ou seja, a chance de ficar acima de 1% ela é de 84%, e a chance de ficar abaixo de 1% ela é apenas de 16%. Bom, isso daqui é só para vocês entenderem, né? Que quando a gente usa o VaR, a gente não está olhando os retornos que excedem esse intervalo, mas a gente está olhando só os que ficam abaixo. Bom, voltando aqui então, até a ideia é a mesma, tá? Ele diz assim que a perda máxima é de 1% para um dia com nível de 95% de confiança. A diferença é que aqui a gente está com uma confiança mais baixa, aqui a gente já está com uma confiança baixa, mais alta. Significa que em 95 das vezes, 95 de 100 vezes, né, a perda desse fundo ela não vai ser superior a 1%. Ou seja, o investidor colocou o dinheiro dele hoje.
durante 100 dias ele tem a certeza, pelo menos estatisticamente falando, de que ele não vai ter uma rentabilidade que vai ser menor do que 1%, inferior, a perda dele não vai ser superior a 1%. Acho que agora ficou melhor, né? E a rentabilidade dele não vai ser menor do que menos 1%. Graficamente, né, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, vamos desenhar de novo aqui a distribuição normal. Aqui ele vai ter uma determinada média de investimento e aqui vai ser menos 1. Ou seja, a gente está dizendo que esse investidor, para todos esses outros casos aqui, que vão ser 95% das vezes, né, 95 de 100 vezes, ele vai ter uma rentabilidade que com certeza vai ser superior, com certeza, né, sempre estatisticamente falando, superior a mais de menos 1%. Porque a perda máxima dele, definida aqui pelo VaR, ela é de 1%. Se é perda, é porque é menos 1 a rentabilidade. Então, essa área aqui do gráfico, ela é, na verdade, apenas de 5%. Isso daqui a gente chama de nível de confiança. Esse outro lado aqui, que é a perda, que é o que está fora da probabilidade que a gente pode acontecer, a perda maior, né? Porque conforme a gente vai descendo aqui, as perdas vão sendo maior, né? Aqui é menos 1, aqui é menos 2, menos 3, menos 10, né? Mas conforme a gente vai descendo, também as probabilidades aqui diminuem, né? Esse aqui era 5%, esse aqui é 0,00, sei lá eu, quantos por cento. Mas a ideia é que tudo que está para cá são rentabilidades que podem superar a menos 1%, e isso tem 5% de chance de acontecer. Essa parte do gráfico ela é chamada de nível de significância. É o contrário, então, do nível de confiança. O nível de confiança, nesse nosso exemplo, é uma coisa boa, e o nível de significância não, porque está fugindo aí do que se espera. Então, a gente, quando diz que o VaR ele é de 1%, a gente pode cravar de que o investidor nunca vai perder mais do que 1%? Não, não pode cravar, porque existe um nível de confiança. Quanto maior o nível de confiança, menor é a chance dele ter uma rentabilidade menor do que o que está indicado. Se o VaR do fundo ele fosse aqui, que nem a gente calculou para esse nosso exemplo, se o VaR aqui ele é de 1%, é que aqui não está negativo, fica um pouquinho difícil de comparar, mas percebam que aqui o nível de significância ele era maior, ou seja, em 16 de 100 vezes a gente ia ter rentabilidades que iam fugir do intervalo. Aqui o nível de significância ele já é bem menor, ele é só de 5%, ou seja, 5 de 100 vezes que vai ultrapassar a perda. Se o nível de confiança fosse de 99, aí apenas uma vez de 100 dias que a gente ia ter a rentabilidade superando a perda, né, superando o VaR daquele determinado fundo de investimento. Eu sei que eu fui um pouco além aqui, mas é para vocês entenderem de onde vem a lógica. Acho que agora não tem como não entender o que é o VaR, né? Eu até mostrei como é que ele utiliza a estatística para determinar qual que é a perda máxima do investidor. Bom, mas o VaR ele tem algumas limitações. Vocês vão ver que agora fica fácil entender essas limitações depois que a gente bateu bastante ali na tecla de entender como é que é o VaR. Primeira dessas limitações, ele leva em considerações que padrões passados irão se repetir. Óbvio, porque a gente está calculando aqui, tudo isso daqui que a gente está calculando é com base na média e no desvio padrão. E como é que a gente calcula a média e o desvio padrão? A gente vai olhar, que nem eu coloquei antes aqui, né, as rentabilidades de meses anteriores. Então a gente está levando em consideração coisas que aconteceram no passado para tentar explicar coisas que vão acontecer no futuro. E isso é uma limitação, porque o que aconteceu aqui no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. Outra limitação do VaR é o nível de significância, que deve ser considerado. Claro, essa parte aqui do gráfico. Se aqui a gente está dizendo apenas que com uma determinada probabilidade o investimento ele vai estar acima disso, a perda máxima do investidor não vai ser maior do que menos 1%, a gente tem que considerar esse 5%, que em 5% das vezes o VaR ele vai estar errado, né? Não vai estar errado porque a gente já previu aqui que ele ia acertar só nessas circunstâncias, mas o investidor ele tem que considerar isso daqui.
Porque ele pode ter uma perda nesse nosso investimento aqui de menos 10%, por exemplo. É claro que a probabilidade disso acontecer é bem pequena, porque conforme a gente anda para cá, as probabilidades elas diminuem. Mas existe a possibilidade. Bom, indo além agora, o que é o stop loss? O stop loss ele vai utilizar uma estratégia. Vamos colocar o conceito e depois a gente explica. É uma estratégia que consiste em se desfazer de operações que possam aumentar a perda de um ativo quando visto que o VaR será excedido. O que quer dizer o VaR excedido? Se a gente tem um VaR que ele é de 1%, a gente sabe que a perda máxima do investidor, com nível de confiança sempre, né, vai ser de 1%. Ou seja, quando a gente tiver que o fundo de investimento ele estiver ultrapassando essa perda de 1%, a gente vai utilizar o stop loss, que consiste no gestor desse fundo ele se desfazer de operações que possam aumentar ainda mais a perda desse fundo de investimento. É stop loss, né? Parar de perder. É justamente isso, se desfazer de operações de risco e assumir a perda, por exemplo, e do que tentar recuperar isso e perder mais ainda. É diminuir, então, a gente vai fazer o stop loss aqui, ó. Se a gente vê que a rentabilidade do fundo ela está indo para cá, a gente vai parar de fazer negociações aqui para não elevar mais ainda para cá, para se distanciar mais ainda da perda máxima do investidor. Isso que é o stop loss, ele é uma estratégia. Bom, a gente também tem o stress test, que é o teste de caudas grossas, né? Eu já explico por que ele recebe esse nome. Ele é uma análise de complemento ao VaR, pois calcula a perda máxima de um investimento em cenários extremos. Claro, aqui quando a gente fez essa nossa curva de distribuição normal, a gente, além de olhar o retorno passado para tentar prever uma coisa aqui para o futuro, a gente também está considerando condições normais de mercado, que é quando o mercado ele atua daquela forma que a gente espera que ele atue. Mas nem sempre isso é verdade. Pode ter consequências aí na economia que podem causar eventos extremos. A própria pandemia de coronavírus é um exemplo disso. Ela surgiu sem que ninguém se esperasse e isso fez com que os ativos caíssem em condições que são extremas ao mercado. E daí a gente pode ter uma perda que ela vai estar muito além aqui do que poderia ser previsto pelo VaR. E a ideia do nosso stress test é exatamente isso. A gente vai calcular a perda máxima em cenários extremos. Por que ele recebe esse nome de cauda grossa? Basicamente, a gente tem de novo a nossa curva de distribuição normal, tem aqui a média e aqui o intervalo de confiança, né? Tudo que a gente tem para cá é o intervalo de confiança e o que a gente tem para esse lado aqui é o nível de significância, que são justamente as situações que podem acontecer perda maior do que o previsto. Então, o teste de cauda grossa, ele vai analisar essas situações aqui de perda, mas quando acontece um evento em cenários extremos. O que seria isso? E por que ele recebe esse nome, né? O que seria isso eu já expliquei, são eventos assim que a gente não consegue prever. Mas ele recebe esse nome porque a tendência é que os eventos façam isso daqui, esses movimentos aqui na curva. Mas quando a gente tem um evento de muito extremo, a gente tem uma cauda maior aqui no gráfico, que é representada assim. Então, o normal é isso. Pensa assim, que nem naqueles testes lá de batimento cardíaco. A maior parte dos batimentos por minuto, elas são assim, né? Mas aí quando o cara quando o cara leva um susto, né? Quando ele leva um susto, faz isso daqui. Porque a batida no coração ela se acelerou bastante. Não sei se é exatamente assim, mas a ideia é essa. Quando a gente tem um cenário extremo, faz essa cauda grossa exatamente na curva. Por isso que ele recebe esse nome. Bom, por fim, a gente tem aqui a validação do modelo, que é o backtesting. Isso aqui é o mais fácil de tudo que a gente já viu até agora. Se o VaR ele vai estar lá para prever para o investidor que a perda máxima vai ser tanta, o backtesting ele serve para ver se o VaR está acertando, né? A gente então vai pegar determinado período de tempo e vai ver se os investimentos realmente ficaram dentro. Lembra daquelas 100 vezes aquelas 95 vezes de 100?
a gente vai pegar um período e ver se realmente 95 das vezes ele acertou e se ele só errou em 5. Se ele errou em 15, por exemplo, significa que a metodologia do VAR está errada. E aí tem que reanalisar isso daqui para passar um número confiável para o investidor. Porque tudo que essa análise de VAR é para deixar o investidor mais seguro de qual tipo de investimento que ele está colocando. Porque quanto maior o VAR, maior é a chance dele perder dinheiro. Aula bem grande, né? A gente detalhou bastante como é que funciona aí a metodologia do VAR, mas eu acho que fica fácil quando a gente volta agora para ver quais são as limitações, vocês vão entender que esse cenário de olhar para o passado e tentar prever o futuro, né? Que nem sempre o passado se repete, o nível de significância, que a gente tem que explicar a distribuição normal para explicar o que é o nível de significância, e claro, a gente também tem que entender esses outros conceitos, que é de backing test, o stress test, porque tudo isso pode cair na prova. Os cálculos não precisam fazer, mas tem que entender o que o VAR significa, o que é o nível de significância, porque lá no conteúdo da CPA 20 o nível de significância está expresso. Então tem que entender que o nível de significância é aquelas situações em que a gente pode ter uma perda maior do que o VAR previu. Bom, galera, para a aula de hoje era isso, a gente já foi bastante além.